Pois inclusive com esse apanhado, né, de comentários que vocês três fizeram, a gente consegue perceber, e com a vivência, né, dentro do câmbio, a gente consegue perceber que o novo marco cambial é um assunto que gerou e ainda gera muitas dúvidas para todo mundo que trabalha em instituições financeiras, no geral. Seja quem trabalha especificamente com o câmbio ou instituições que atuam, empresas que atuam com importação, exportação, as facilitadoras de pagamento internacionais, entre vários outros tipos que lidam diretamente com operações de moeda estrangeira. Então, pegando esse gancho, Estrela, fala para mim. Se a gente conseguisse elencar, né, e resumir as principais mudanças que esse novo marco cambial trouxe, quais seriam e quais se destacariam mais nesse primeiro ano? Olha, tenho acompanhado o mercado, eu vejo que muitas das inovações possíveis, algumas instituições financeiras e até instituições financeiras maiores, elas estão ainda desenvolvendo, tá? Falta aprovar pela diretoria, vamos ver o que faz, ainda tateando, tem algumas dificuldades, assim, dúvidas entre o que a regulação permite, o que a supervisão vai cobrar, tem questões nesse sentido. Mas eu te digo assim, né, como o Passaretti mesmo já falou, uma das coisas, né, e como eu tinha mencionado também, é o caráter principiológico, e eu acho que isso vai ajudar muito a surgirem novos negócios. Mas o que alguns pontos do novo marco cambial que eu destacaria? Eu destaco a questão de que ela permite uma forma de contrato de câmbio mais livre, mas não tão livre como o mercado achou que seria, e só quem não conhece o regulador esperaria que iria acabar o contrato de câmbio como um todo, porque o regulador ainda precisa de algumas informações básicas, então essas informações continuam tendo que ser enviadas ao regulador. Eu também destaco que ele consolidou o entendimento do EFX, tá? O EFX como um canal simplificado e com menos exigências para prestações de operações de câmbio em situações limitadas de menor valor, né? As pessoas às vezes confundem IFX com instituição. Não, IFX não é instituição. IFX é a estrada, é o caminho que qualquer um pode passar, grande instituição, instituição pequena ou até instituição focada nisso. Claro que uma instituição que nasça focado num EFX, ela vai ter mais vantagens do que uma instituição grande, porque ela já vai poder se estruturar de uma maneira mais flexível, o que uma instituição grande não permite. Ela consolidou também, que não é só dela, mas ela consolidou a questão de que os recursos dos exportadores, né, não apenas podem ficar no exterior, mas o exportador pode agora dispor desses recursos de uma maneira muito mais flexível, né? Antes, no início não podia, tinha que remeter para o Brasil, depois podia, mas só não podia usar para quase nada. Agora flexibilizou bastante isso, flexibilizou muito a exigência de dados, que aí, ou seja, as instituições podem agora estabelecer políticas baseadas no que ela faz análise de risco, de em quais situações e quais documentos que ela vai poder flexibilizar. Claro, a política tem que ser aprovada pelo board da instituição, não é uma política lá embaixo, né? Então, isso permite, nesse sentido, eu acho que também é importante lembrar que ela flexibilizou, né? Nesse aspecto aí que eu disse, né, da documentação, a documentação subjacente, o que ela pode flexibilizar ou não, aí existem algumas inseguranças ainda entre o que a regulação já permite e o teor, um certo receio do que o regulador vai cobrar, né? Se eu flexibilizar, e se ele vier a me cobrar e tudo, é uma questão que o mercado tem que consolidar, mas eu aqui aviso, não só o mercado. O próprio regulador também tem de correr atrás disso, porque o Banco Central, e eu posso dizer isso, né, ele é uma instituição, mas você tem várias áreas lá dentro que às vezes ainda é necessário que tenha uma coordenação maior com as inovações que o próprio Banco Central adotou. Então, na área de câmbio, por exemplo, precisa consolidar dentro do Banco Central o entendimento, olha, se a regulação já flexibilizou isso, minha área de monitoramento, de supervisão, de conduta
também tem que flexibilizar mais. Eu não posso continuar atuando como eu atuava há 5 anos, né? Aí por aí vai. E flexibilizou também, que eu chamo a atenção para o mercado. A instituição agora é o cliente que define a natureza da operação cambial, não é mais a instituição. A instituição ainda tem que assessorá-lo. Flexibilizou o número de códigos, né? Agora são só 10 códigos para operações de até 50 mil e acho que 95 para operações acima de 50 mil, que significa uma grande redução. Tá? E também a prestação de informações ao Banco Central, tá? De quem tem recursos no exterior, flexibilizou muito, diminuiu muito as exigências, e que é importante, que o próprio Banco Central destaca, ou seja, aumentou o piso a partir do qual as instituições têm que prestar informação, tá? E isso reduziu muito a quantidade de clientes que têm que prestar essas informações, sem, para o regulador, para o Banco Central, sem reduzir a informação que o Banco Central tem, ou seja, ele ainda continua tendo, ele tem, apesar de ter reduzido, acho que 40% o número de prestadores de informação, ainda só reduziu 5% a quantidade de informação que o Banco Central tem. Ou seja, se vê aí que perdeu muito, diminuiu muito a necessidade de quem tem poucos recursos informar ou prestar informações, e isso não afetou a capacidade do Banco Central de ter a informação e de regular. Então, de uma maneira bem geral, tá, eu digo isso, mas eu sempre volto a destacar que é uma coisa que o mercado tem que entender, mas tem que aprender. A questão de ser principiológica significa que novos modelos de negócios não precisam esperar uma descrição da norma para serem oferecidos e realizados. Então, de uma maneira bem sintética, eu resumo dessa maneira.